Bom, voltando aqui. Quando você tem uma estrutura adverbial compondo um substantivo, essa estrutura não vai para o plural, porque o advérbio não faz plural. Por isso que é mal-estares e não males-estares. E males-estares fica horrível, né, também. A alternativa que apresenta o termo em negrito com a mesma função morfossintática do termo assinalado em negrito na oração em destaque é: qual é a função de ir aos mal-estares? Pensou demais, gente, é porque não sabe a resposta. Não, aqui na própria construção você consegue ver. Sim, porque, ó, ele vai estar ligado a quem? O referir indireto. Quem se refere a alguma coisa. Se refere aos mal-estares. Porque tá em aspa tudo, né? Não tem. Mas é porque no texto também já deve ter. Eu pensei que mas agora eu vi. Ele fala sobre o negrito, não é? Não, eu pensei que na verdade só foi retirado do texto o mal-estares. Mas na verdade está todo nesse contexto. Aí você tem o refere, se refere a alguma coisa, verbo transitivo indireto, que pede a preposição a, e esse aos mal-estares é justamente o meu objeto indireto. Ele botou duas aspas, por exemplo, assim, uma aspa dentro da outra aspa. Pode isso? Nesse contexto, tá, aí o mal-estares ele botou de novo entre aspas. Ele deveria, inclusive, colocar essas aspas de mal-estares, ele deveria ser aspas simples, uma só, para mostrar que são as aspas originais do texto. Isso aqui não pode. Dentro do... Não poderia. Pra gente não. Pra nosso texto não. Mas eu tenho percebido que... eu já falei isso com vocês. A Consultec erra muito com digitação. Só ver aqui, então eu boto das pontas duas e aí de dentro uma. Exatamente. Pra mostrar... E nessa situação que mal-estares é o final também, ficaria 3, uma e duas? Que é o final, como assim? É o final do fragmento? Não, o final do fragmento vai até civilização. Pronto, verdade. Aí veja, quando ele fala sobre a função morfossintática, ele está querendo saber sobre qual é a morfologia, ou seja, qual é a classe gramatical e qual é a sintaxe, qual é a função. Todo objeto, o núcleo do objeto tem que ser obrigatoriamente o quê? Substantivo. Porque só o substantivo pode ser complemento. Te dei. Quando você falou, tô viciado, era de minha aula ou era de português de uma forma geral? De minha aula ou de português de uma forma geral? Não, da aula. Das minhas aulas. Ele mandou mensagem pra mim, gente. Eu achei tão bonitinho. Que lindo, que lindo. Não vou nem editar essa parte. Eu sou besta demais. Aí vejam. Presencia-se, tomei o susto, pensei que não era essa. Presencia-se na atualidade uma concepção difundida de que a lógica capitalista é uma concepção de alguma coisa. A palavra concepção, ela tem sentido completo? Sim. Sente mais perto de Tiago, homem, que tá me dando até agonia você aí. Sente mais perto. Tem certeza? Então não fique vagando pelo espaço, não. Você presta atenção na... Reparem. Concepção difundida. Se você tem uma concepção, você tem concepção de alguma coisa. Reparem, eu tenho uma palavra que pede uma coisa. Então, esta coisa vai completar a palavra concepção? Vai. Como concepção não é verbo, a de que a lógica capitalista pode ser objeto indireto? Não. Concepção não é um substantivo? É um substantivo que não tem sentido completo. Um substantivo que não tem sentido completo, ele pede o quê? Um complemento nominal, que é uma estrutura também introduzida por uma preposição. Só que nesse caso, notem que eu tenho um de que. Lá no texto, quem pode ver para mim esse de que, a continuação na linha 1 e 2? Eu mesma vejo para ficar aqui no vídeo.
Presencia-se na atualidade uma concepção difundida de que a lógica capitalista especula a felicidade. Reparem, portanto, que eu tenho um verbo. Toda estrutura que tem verbo, a gente chama de quê? De oração. Esta é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mas para a gente fazer esse reconhecimento, a gente primeiro analisou que se liga ao substantivo concepção. É uma coisa, porque quem tem concepção de uma coisa, portanto é um substantivo. É uma oração, porque faz parte de uma estrutura com verbo, na posição de complemento nominal, oração subordinada, completiva, nominal. Que mostrava ao ser humano o que deveria ser consumido. Quem mostra uma e mostra uma coisa a... O que ele está mostrando? O que deveria ser consumido. Toda essa estrutura é justamente o objeto direto. E ele está mostrando a quem? Ao ser humano. Então, ao ser humano está exercendo a função de objeto indireto. É essa, portanto, a nossa alternativa. Mesmo assim, vamos analisar as demais. Como a criança lobo se torna lobo à força, com ele viver. Se torna lobo à força. Esse se tornar lobo à força é o modo como se torna lobo? Então é um adjunto adverbial de modo. Isso tem tornado os homens vivenciadores de crises de referência. Quem é vivenciador de alguma coisa. Vivenciadores é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio? Vivenciador? Adjetivo, porque modifica homens. Então vai ser um adjetivo. Só que esse adjetivo é um adjetivo com sentido completo? É um adjetivo sem sentido completo. Notem que vivenciadores pede uma coisa. Esta coisa vai ser chamada de complemento. Como o adjetivo não é um verbo, eu chamo de complemento nominal. Na 5 nós temos, enfatiza o engajamento e o significado. São elos indispensáveis na vida do ser humano. Indispensáveis quando ou onde eu tenho uma locução adverbial, eu não tenho um objeto indireto. Essa aqui tranquila em relação a aspectos linguísticos, né? Normalmente ele pede algo mais complexo para aspectos linguísticos. Nós temos aqui um poema. E vocês vão encontrar na prova de vocês uma expressão poética. Ou música, ou poesia, vai ter. Vocês vão ter um texto em prosa, vão ter uma charge, vão ter um cartaz e vão ter um poema. Isso é algo que é de tradição mesmo da prova. Felicidade. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Me perdi? Foi para a questão 20? Lembrará os dias. Eita, poxa. Aqui. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir, também depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Dançar na chuva, quando a chuva vem. Dançar na chuva, quando a chuva... Dançar na chuva, quando a chuva vem. Nós temos aqui qual é... A gente acha que o poema a gente não vai analisar da mesma forma como analisa um texto em prosa. Mas é a mesma forma, ok? Vocês só precisam conceder a uma expressão mais poética a linguagem conotativa que ela exige. Então, os termos que vão fazer parte da nossa pirâmide textual, eles podem ser apresentados de uma maneira
figurada. Aí vocês vão dar a esse termo a sua figuração, a sua leitura de figuração. Então, qual é a palavra que está lá no topo? Felicidade. Alguém tem dúvida? Não. O próprio título é felicidade. Quais são as outras palavras que estão no entorno? A segunda palavra que mais se repete é qual? Chuva. E aí você vai ser feliz mesmo quando chove? Você vai para a chuva mesmo para se molhar? Vai dançar, não é? Então você tem a chuva representando o quê? Felicidade. É a felicidade? Não, é o... São dias que não são tão bons assim, né? Dias que são considerados ruins, mesmo em dias que são considerados ruins, você vai para esse dia e você se arrisca em se molhar. E quando você se arrisca, o que vai acontecer? Você vai encontrar essa felicidade. E mesmo nos dias longos, você pode aguentar firme, porque você vai encontrar a felicidade. Então, a ideia do poema é de que a felicidade ela vai acontecer mesmo quando você encontrar momentos que não sejam tão felizes assim, ok? A voz autoral nesse poema canção vai nos mostrar. O gabarito oficial é a 5. Então a gente pode começar a analisar de cima para baixo. Mostra-se decepcionada com as circunstâncias imprevisíveis da vida. É isso que a gente tem? Não. Ele diz, inclusive, que mesmo quando você tem situações imprevisíveis, o que vai acontecer? Você pode ser feliz, percebendo as pequenas coisas, as coisas diferentes, tendo um enfrentamento. Enxerga a vida como um caminho de aprendizagem para a felicidade. Teria marcado isso, né? Porque parece, né? Essa aí a gente fica bem na dúvida. A gente vai colocar um asterisco para retornar. Reflete sobre a dificuldade do dia a dia que impedem a felicidade verdadeira. Ele fala sobre a felicidade verdadeira? Não. A gente não tem isso. E a questão do dia a dia, você vai mesmo tendo dificuldade no dia a dia, nas pequenas coisas, encontrar felicidade. Basta olhar as pequenas coisas. Percebe que a felicidade como algo de difícil conquista. A gente tem essa ideia da dificuldade pensando na felicidade que ele apresenta? Não. Ao contrário, é leve, não é? Dificuldade dá uma ideia de peso e ele apresenta para nós uma ideia de leveza. Vê a felicidade como algo intrínseco às coisas mais simples da vida. É assim que ele vê a felicidade? Por que não é o 02? Porque ele não pensa que a felicidade é um caminho de aprendizagem, que a vida é um caminho de aprendizagem para a felicidade. Porque se você pensar que a vida é um caminho de aprendizagem para a felicidade, significa dizer que está no final. Percebeu agora? Então é como se a coisa se esclarecesse. Depois, poxa, é mesmo, isso é um caminho. Então, como é que você pode realizar uma questão desse tipo? Você vai selecionar as palavras mais significativas da estrutura. E aí, quando você para e pensa, ele está falando que a felicidade, que a vida é um caminho para a felicidade? Não. Ele diz que durante o caminho de toda a vida, ao ver coisas simples, ao sentir a felicidade em coisas simples, você vai ter atingido, não é? Oitava questão. A oitava questão trata justamente do conteúdo de figuras de linguagem, que a gente quase que não analisa para concurso. Mas vocês têm estudado figura de linguagem, gente? Não. Talvez caia. Aí, figura de linguagem eu não digo que vai cair, mas talvez caia. A gente tem ali uns 75% de possibilidade de cair figuras de linguagem, porque ela gosta de figuras de linguagem. Em relação aos recursos de estilo usado... Em relação aos recursos de estilo usado no poema canção, o trecho transcrito que corresponde à figura indicada a seguir é... Primeiro a gente vai verificar o que é antítese. Deixa eu ver... A gente pode de cima para baixo. O nosso gabarito é o 04, mas a gente vai analisar cada uma das figuras de linguagem que eles estão apresentando aqui. Nós temos antítese. O que é antítese?
Oposição de ideias. Mas é uma oposição de ideias marcada justamente nas palavras. Por exemplo, o calor de teus olhos me fazem esfriar. Então você tem calor e esfriar, que no dicionário estão em campos antonímicos mesmo. E aí você encontra, no entanto, a construção: o político honesto participou de desvio de verbas. Aí eu tenho uma contradição entre palavras, ou é na ideia? Na ideia. Então não tenho a antítese, eu tenho o paradoxo, que o paradoxo é uma contradição na ideia, ok? Vocês já ouviram falar de uma figura de linguagem chamada oxímoro? Oxímoro. Oxímoro é o paradoxo, é um sinônimo para paradoxo. E eles estão cobrando bastante o oxímoro, principalmente em concurso público, mais em concurso público do que em vestibular. Engraçado, né? Mas se vocês encontrarem a palavra oxímoro lá, significa o quê? Paradoxo. Aí vocês vão pedir o que a Deus? Deus, coloca isso na prova. Coloca que eu quero ver o circo pegar fogo para minha vaga tá garantida. Então você tem sem tirar o ar, sem se mexer. Eu tenho contradição aí? Não. Agora, assim, quando a gente pensa em sentir o ar sem se mexer, você tem uma sensação bem tátil, não é? Você tem um dos sentidos muito bem realçado aí no texto. Qual é a figura de linguagem que trabalha com esse realce do sentido? Sinestesia. O que significa a palavra sinestesia? Sim significa aproximar. Estesia significa sentido. Tanto que a anestesia é o quê? Separar o sentido, sem sentido, porque se há é a ideia da negação. E sinestesia é a aproximação de sentido. Então, quando você pensa em sentir o ar, você vai sentir o ar, mas não vai se mexer. Você tem uma ideia de tato muito forte. Você vai rir sem perceber. É ironia? Não. A ironia, ela está relacionada ou à crítica ou ao deboche. Então, você não consegue perceber nenhuma dessas sensações lá no texto. Quando chover, deixa molhar. É hipérbole. Não é um exagero, não é? Qual seria a figura de linguagem aqui? Deixa eu pensar numa figura de linguagem. Porque é meio redundante, né? É um pleonasmo. Que você deixou passar sem ver a luz. Aí a gente tem que verificar lá no verso. Que a gente precisa saber o que foi que você deixou passar sem ver a luz. No verso 9. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão. Eu não penso em uma metáfora aqui, não. Eu contrariaria esse gabarito. Porque o que é metáfora? Metáfora, cadê você? Deixou passar. Metáfora, né? Metáfora é uma aproximação de elementos. Aquele negócio que morreu, bateu as voltas. Aí é eufemismo. Metáfora é quando você tem dois elementos sendo comparados, porque tem uma característica comum. Mas aí é personificação, ou chamada também de prosopopeia. A metáfora é, por exemplo... Sabem aquele comercial da Parmalat, das criancinhas que eram vestidinhas de bichinho? Hã? Duro como a pedra é uma metáfora, né? Não, aí é uma símile porque você tem o como. Seria a metáfora, mãos de ferro.
Aí é metáfora, porque está... ela não tem mãos como um as de ferro, não é? Aí você tem metáfora. A metáfora você precisa obrigatoriamente encontrar elementos de classes distintas, tendo uma aproximação porque tem uma característica comum. Quando, por exemplo, Ana vê um gatinho e diz, é gatinho, ela está falando necessariamente do gatinho? Não. Qual é a característica relacionada justamente à ideia da beleza? Quando, no entanto, no quartel vocês falam, rapaz, mas ele foi um gatuno. Ele está também sendo comparado a um gato, mas é pela mesma característica? Não. Então aí sim você tem metáfora, porque você tem elementos distintos sendo comparados. Eu não vejo metáfora aqui. Eu entraria em recurso. E dançar na chuva quando a chuva vem. Gradação é justamente a ideia de ou diminuir ou aumentar. A ideia da progressão. Quando eu falo, por exemplo, olhou, sorriu, vibrou, amou. Então você tem uma progressão. Mas dançar na chuva quando a chuva vem, eu não vejo progressão. Ou seja, entraria com recurso aqui em relação a essa questão. Não verifico um gabarito. Não concordo com gabarito. E não teria resposta, não colocaria para outro. No máximo aqui... Não teria nenhuma resposta, não vejo. Na nona questão, o gabarito oficial é A1, a gente vai analisar, portanto, de baixo para cima. Se chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Eles pegaram justamente o verso mais complicado de ser lido para poder fazer a análise morfossintática e de pontuação, né, do verso. A vírgula usada nesse contexto separa orações coordenadas entre si. Aí é fácil de responder. São orações coordenadas, gente? A primeira vírgula está separando orações coordenadas? É uma oração subordinada. Se chorar, caso chore, é uma ideia aí de condição. Então, eu estou separando orações subordinadas. O termo mais, dentro do contexto da oração, tem valor expletivo e pode ser dispensado. Eu nunca vi uma banca para gostar tanto do mais. A Consultec usa muito mais, gente, nas questões. Adora cobrar o mais nas questões. O que é? Qual das palavras aqui vocês não entendem o que significa de fato? Se é que tem alguma palavra que vocês não entendem o que significa de fato. O termo mais, dentro do contexto da oração, tem valor expletivo e pode ser dispensado. O que é valor expletivo? Então, significa dizer que vocês não sabem. Era esse termo exatamente. Valor expletivo é aquilo que pode ser retirado sem fazer falta, porque não exerce função sintática. Diga. Eu falo assim, independente de saber expletivo, aí dá pra dizer que não tem que se tirar o mais, aí muda totalmente. Exatamente. Ele só não pode ser dispensado. Né? Porque o que é uma palavra expletiva? Vocês já ouviram falar do si, partícula expletiva? Esse silêncio constrangedor mostra que você... Ainda não chegou nesse vídeo, não? É o vídeo de vozes verbais e funções do si. Gente, a partícula expletiva é o seguinte. Existem algumas funções e classificações para o si. Na aula passada eu falei sobre o si, pronome passivador, reflexivo ou recíproco, não foi? Aí você tem o si, índice de indeterminação do sujeito. E tem o si, partícula expletiva. Além do si, partícula integrante. Além do si, conjunção causal, temporal e condicional. Mas no caso da partícula expletiva, quando a gente fala vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O verbo ir é de que tipo?
É índice de determinação? Esse sim? Por que a Aninha falou logo índice de determinação? Porque pensou no verbo ir, que é um verbo intransitivo, e a gente tem o macetinho de que o verbo intransitivo com si tem o índice de determinação do sujeito. Mas como é que eu tenho o índice de determinação do sujeito se eu sei quem é que está indo? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Quem está indo são os anéis e quem está ficando são os dedos. Então, se eu sei qual é o sujeito, eu não posso dizer que é um índice de determinação do sujeito. Ele não pode ser um pronome apassivador, porque o sujeito está praticando a ação. Ele não pode ser um pronome reflexivo nem recíproco, porque o verbo é um verbo intransitivo. É uma estrutura que a gente pode retirar. A gente pode dizer, vão os anéis. Não posso retirar? Isso é uma partícula expletiva, ok? No caso aqui, o mais, ele não pode ser retirado, ele não é uma estrutura expletiva. Depende, porque você pode ter um advérbio de intensidade ou você pode... eu quero mais comida. Eu quero comida. Quanto de comida? Aqui... Diga. Não. Esse mais é o... Aí eu tenho que voltar. Tá em qual linha? Você ganhou uma locução. Tá em qual linha? 10 e 11. Eu estava na coluna certa. Nunca mais. Esse mais está se relacionando com qual termo? Os dias. Não. Nunca mais. Nunca mais. Esse mais está se relacionando com qual palavra? Com nunca. Nunca não é um advérbio? Sim. Não vai voltar nunca. Então, Quando de nunca? Nunca mais. Ah, não. Não. Esse nunca é o quê? É um advérbio. Então você tem uma estrutura relacionada a esse advérbio. Para ser locução adverbial é necessário que você tenha a preposição. Você tem que ter a preposição. Exato. A locução adverbial ela é introduzida por uma preposição. Nem toda locução é introduzida por preposição. A locução adverbial. A adverbial tem A adjunta adverbial. É um advérbio relacionado com outro advérbio. Então, cadê você? É na nona que eu estou? A palavra vão, nos dois registros, pertencem ao verbo ir. Pertencem ao verbo ir? Chorar é vão. Sabe a van filosofia? Sabe a van filosofia? Chorar é uma estrutura verbal que está na posição de um substantivo. O que é vão? Chorar. Chorar, o verbo, quando assume o lugar de um substantivo, se torna um substantivo masculino. Então, o masculino de van é vão, ok? Então, nesse caso, vão é um adjetivo. Se chorar aí, fica assim... O quê? Se chorar... Substitui por ir. Se chorar é ir. Ficaria uma coisa estranha. Ah, sim. Não tem sentido, né? Não, até que não. Chorar é ir. Chorar significa ir. Quando eu digo chorar ir, eu tinha uma tia do interior que ir para casa dela era um sofrimento. Chorar é ir. Minha mãe, eu vou chorar, porque chorar, no caso dela, é ir para casa dela. Entendeu? Então depende muito do contexto. Nesse contexto não teria. Na 2, a forma nominal chorar. Tinha até esquecido que tinha essa questão sobre o chorar. A forma nominal chorar exerce nas duas situações a mesma função morfossintática. Na primeira, eu tenho o quê? Na primeira eu tenho uma oração reduzida, eu tenho um verbo mesmo. E na segunda eu tenho uma forma nominal. Então ele já está errado em indicar que nas duas estruturas eu tenho uma forma nominal. Na primeira estrutura eu tenho um verbo mesmo. Os conectores se e porque expressam... Diga, meu amor. O chorar. O chorar.
Os conectivos se e porque expressam, respectivamente, ideia de condicionalidade e motivo. Verdadeiro ou falso? Tanto que a gente analisou justamente o se chorar como a condicional. E o motivo para você não chorar é porque os dias vão para nunca mais. Então, já acabou, né? Você foi. É. Vamos aqui para a charge. O bem-sucedido e o fracassado. Vejam que em todas as questões, em todos os textos que eles selecionaram, a gente tem a noção de felicidade. E a noção de felicidade para esse movimento contemporâneo, não é? Aqui é uma ironia? Aqui é ironia. Aqui você vê ironia. Acho que eu vou pegar essa charge para trabalhar com os meus alunos na prova. Porque é claramente ironia, né? É igual aquela historinha do pescador. O cara que enriqueceu, aí chegou na ilha, viu o pescador, falou assim, você podia trabalhar para quê? Para ter uma casa melhor, para quê? Para poder ter um barco melhor, para quê? Para poder, no final da sua vida, morar numa praia e aproveitar de sua vida. Mas eu já tenho isso. Eu tenho aqui, na 10ª questão, o gabarito é o 3. Nós temos a mensagem transmitida pelas imagens e seus títulos contradizem o conceito de felicidade abordado pelos textos de Ronaldo Barbosa e de Marcelo Genesi. Reafirmam, não é? Os elementos que compõem a primeira imagem desconstroem o sentido de narcisismo abordado no texto de Ronaldo Barbosa. Desconstrói? Reforça. O título O Fracasso, considerando-se os valores cultivados na pós-modernidade, constitui uma verdade configurada socialmente. É isso que a gente vê, não é? A palavra, nosso gabarito, portanto, a palavra bem-sucedido está em desrespeito às normas da nova ortografia de língua portuguesa, pois o uso do hífen caiu em desuso. Falso, o bem não gosta de ninguém. O bem não gosta, mas você tinha um bonitinho, né? O bem não gosta. A palavra fracassado, em relação ao processo de formação das palavras, é uma derivação prefixal e sufixal simultaneamente. Estava faltando a questão de formação das palavras aí, ó. E aí? É um processo de derivação prefixal e sufixal? Não, não tem prefixo. Não é? Não tem sufixo. Não tem prefixo. Mas, não. Ele está dizendo que é prefixal e sufixal simultaneamente. Não tem sufixo. Não tem. Não tem prefixo. Tá. E um processo de derivação prefixal e sufixal simultaneamente é uma parassíntese. Então, anoitecer, amanhecer, engarrafar. O engarrafamento de terça-feira passada. Vocês ficaram presos no engarrafamento de terça-feira passada? Quando um córrego transbordou na ACM e travou tudo às 18 horas, eu levei 2 horas presa ali no congestionamento da Paulo VI. 2 horas e não tinha para onde ir. Foi desesperador. Em engarrafamento, você não tem engarrafamento. Então, como você não tem engarrafamento, é uma composição simultânea, ok? Gente linda. Gente maravilhosa, que horas são? Mas vocês estão livres de mim por hoje. Eu vou colocar esse vídeo aqui na nossa plataforma para se vocês quiserem rever. E vou tentar fazer a mesma coisa com essa prova, porque aí é mais rápido de se fazer um vídeo assim desse jeito, tá? Aí eu posto lá para vocês também acompanharem, ok? Alguém tem aí as informações relacionadas